O Estúdio Bruno Peixoto esse ano completa 15 anos agora em novembro. E ao longo dessa trajetória foram muitas marcas criadas, muitos projetos envolvidos, cada um com seu desafio e sua história. E para celebrar esse momento especial, selecionamos alguns desses projetos que representam bem o que a gente faz, criar marcas com identidade. Vamos lá assistir? Quando a Simone chegou até mim, ela veio, a gente fez briefing e todas as informações que ela passou pra gente, eu fui assimilando tudo. Por exemplo, o projeto de arquitetura, na verdade a edificação já estava sendo construída. E aí tudo, ela já foi me passando que não gostava muito de cores, né? Tipo, isso tudo foi somando na minha cabeça e foi construindo ali, digamos, essa ideia. Então, eu conheci o Bruno na internet, mas depois de uma indicação de uma amiga, né? Ele tinha feito a logomarca dela e a referência dela foi assim: o cara é muito bom de trabalhar, é muito competente na entrega. E aí eu relutei um pouco, porque eu fiquei realmente com medo de falar muita coisa e não conseguir a tradução. E a ideia foi bem legal. Quando a ideia surgiu, eu confesso que parece uma história clichê, né? Mas eu peguei um lápis e rabisquei rápido. A galeria foi assim, foi muito rápido o trabalho, porque ele fez um único esboço, né? Assim, um único mostrando para mim. Acredito que ele deve ter feito outros, né, para chegar na construção final. Mas assim, foi amor à primeira vista. Eu digo, é essa. Ele, não sei o que. Eu digo, é essa. Nós não vamos discutir, é essa. Porque ela, de fato, traduz o que eu queria, que era a representatividade de inovação. Eu queria muito que a pessoa, quando entrasse, né, no portão de acesso, que ela se desconectasse. Então, todo o tempo eu trazia a palavra caminho. E foi muito interessante que quando ele foi mostrar o projeto, assim, eu fiquei muito impactada, porque ele conseguiu exatamente captar o que de fato era importante para mim. Essa é a Galeria Veras. Olha como ficou lindo, gente, a arquitetura. Lindo, acolhedor. Aqui é o ambiente onde vai receber, né, o cliente a primeira vez. Então, eu imaginei no projeto de sinalização e ambientação, aqui na recepção, apenas a marca e a tagline, passando para o cliente a essência através dessa frase, né? Essa parede foi bem interessante, porque não tinha nada. E a Simone, ela tinha me dito que não queria nenhum estímulo audiovisual, TV, essas coisas. Então eu pensei, enquanto alguém estiver aqui esperando, essa parede ela era estratégica, né? Então eu pensei, acho que a gente tem que ter alguma coisa nessa parede. E aí, quando ele veio entregar o projeto que eu fui lá para ele mostrar o projeto do quadro, foi tão impactante, porque eu já tinha comprado as flores que tem ali atrás, eu não sei se vai dar para ver. E era rosa. E quando eu vi o quadro, eu digo, é esse o quadro. Tá aqui as cores perfeitas, vai ficar ótimo. Eu pensei no meu processo criativo, esse lugar é um lugar para empreendedores. Ou seja, empreendedores, assim como eu sou, normalmente a gente acredita em algo que ainda nem existe. Um sonho, alguma coisa que vai acontecer e depende muito de você. Então, assim, o que eu imaginei? Eu acho que um balão movido a chama seria a representação perfeita, porque ele só continua voando se tiver essa chama. Ou seja, todo empreendedor
depende dele, né? Então, assim, essa chama do empreendedor é exatamente a representação desse balão. E aí eu fiz ele com uma única linha. E a linha, por quê? Porque ele é o elemento gráfico principal dessa identidade visual. Então a gente completou essa ideia com as cores. A gente queria que nesse ambiente bem clean, com cores suaves, ele fosse um ponto focal e pudesse atrair a visão de quem estiver sentado aqui. Aqui nessa parte do ambiente, sinalizamos as portas dos banheiros, né? E a ideia também surgiu através do elemento gráfico principal, a linha. Fizemos uns recortes em acrílico. E a gente vê que o detalhe dos ícones que também foram criados para essa marca. Aqui dos banheiros, aqui na sala de podcast. A gente vê que, seguindo o padrão, as linhas, o ícone representando o que era essa sala. E para mim esse é o grande diferencial dele, né? Porque eu já tinha feito uma logomarca há um tempo atrás de um outro projeto com uma outra pessoa e a pessoa não entendeu o que eu disse. Ela simplesmente pegou todos os elementos que eu estava falando e ela pegava e colocava lá no desenvolvimento, né? Nessa direção a gente vai para a sala de treinamento. E aqui foi bem legal porque o nome da sala, ela queria que fosse o nome da mãe dela, a professora Rita. E a gente fez aqui, também usando o mesmo padrão visual. Nessa parte, também imaginamos esse quadro, que também, seguindo a mesma técnica do outro, foi feito com apenas uma linha, seguindo as mesmas cores, e dessa vez, ao invés de um balão, imaginamos um pássaro voando alto. Aqui eu precisava sinalizar as salas. E aqui são plaquinhas numéricas, né? Você está vendo que a gente usou as linhas também como elemento gráfico principal e as setas posicionando em cada sala. E uma coisa interessante foi esse final do corredor. Ela queria uma imagem de um caminho para representar a jornada, para representar toda essa ideia que gira em torno também do elemento gráfico linha. Então, assim, a gente escolheu junto essa imagem que ficou bem legal, finalizando esse corredor. E de forma estratégica, ela finaliza exatamente na sala da Simone, a psicóloga Simone, que é o outro projeto de identidade visual que fizemos e também um projeto de naming. Nós criamos um nome para esse projeto e toda a identidade visual. Vai ser bem legal. No próximo episódio, acompanhe aí, que a gente vai revelar tudo desse projeto.